Oi gente, Elia, tudo bom? Hoje vou falar sobre o livro Week 8, continuando a minha saga de ler todos os livros do Stephen King em ordem cronológica. Eu achava que eu já tinha falado sobre esse livro, eu li no dia 23 de dezembro do ano passado, mas vamos lá. O Week 8 vai contar um pouco sobre a história de um carro, obviamente, né? Buick é um tipo de carro. E sobre uma delegacia, não lembro os anos, assim, talvez anos 80 por aí, entre anos 80 e 90, numa delegacia de cidade do interior ali, e que beira uma estrada, né? Então tem uma estrada ali perto que eles param muitos caminhões e coisas desse tipo assim, viajantes, né? Em um dos postos de gasolina, desses postinhos de gasolina que tem nos Estados Unidos, assim, imagino, né? Porque eu nunca fui. Um cara à noite, numa noite meio chuvosa, assim, deixa o tal do Buick 8 lá e vai embora, assim, só fala pro cara, né? Tipo, deixa o carro aí. E aí este carro é rebocado até um dos galpões da polícia da cidade. Primeiro ponto, esse é o lugar do carro. Outro ponto é que o Ned, filho do Kurt Wilcox, acho que é Wilcox, acaba indo muito nessa delegacia depois que o pai morreu. Então, depois que o pai dele morre num acidente aí na estrada, ele era um policial, o Ned começa a frequentar a polícia. Quem vai contar essa história é um dos policiais, um dos chefes aí, né, policial. E ele tá contando a história em primeira pessoa, em como esse menino começou a aparecer, adolescente na época, como ele foi se envolvendo com a polícia. Em paralelo tem a história do carro, por que o carro fica dentro do galpão, o dono nunca apareceu. Então esse carro fica no galpão o tempo inteiro e coisas estranhas acontecem no galpão. Coisas estranhas do tipo, a temperatura do galpão muda, saem coisas desse carro. Então, por um momento eles tentam esconder o carro do menino. É aquele tipo de segredo que ninguém fala, sabe? Todos os policiais decidiram guardar segredo sobre o carro, sobre o que acontece lá dentro do galpão B. Então, vou começar a falar alguns spoilers, talvez, porque não foi um livro que eu gostei. E algumas coisinhas eu gostei, alguns elementos, mas no geral não gostei, assim, é uma grande contação de história. A gente acha que vai de repente ter aí uma mega evolução, um mega acontecimento, mas não tem um super ultra acontecimento, sabe? Que a gente espera que tenha em algum momento. Esse carro fica nesse galpão. O menino chega um dia que ele pergunta tanto sobre o carro que o chefe de polícia começa a contar a história para ele. E a história é bem misteriosa mesmo, porque às vezes saem coisas desse carro, coisas que parecem ser de outra dimensão, e quando entram em contato com o nosso ar, digamos assim, elas apodrecem. Então já saiu assim, só folhinhas, já saíram bichos, animais que ficaram apodrecidos, mas o pai do Ned, o Kurt, ele foi um dos caras que ficaram meio obcecados com esse carro. Então eles chegaram até a tentar fazer aí uma autópsia de um dos bichos que saíram do carro. E eles têm a teoria que, óbvio, que se as coisas saem do carro, as coisas também podem entrar no carro. Tanto que quando eles pegaram esse carro, um dos policiais sumiu. Então, digamos que deduz-se que esse policial estaria, sei lá, investigando não, fazendo uma perícia nesse carro e de repente ele foi sugado para alguma outra dimensão aí que esse carro tem, né? Funciona como um portal. Tanto que o fato do cara que deixou o carro no posto, eu não lembro se na saga da Torre Negra o pistoleiro deixa o carro em algum lugar, porque tem toda a cara, né, de ser um carro que o pistoleiro usa e aí de repente virou um carro que leva e traz para outras dimensões, né? Tem várias dimensões aí, talvez seja o caso. Eu não lembro se na Torre Negra fala sobre algum carro que leva para uma dimensão só, né? Enfim. Aí, assim, eles pegam uma tarde pro cara e os outros policiais contarem cada detalhe, cada episódio do que aconteceu com esse carro, né? A princípio, saem coisas do carro
E é óbvio que eles tentam esconder isso de todas as pessoas da cidade. Fica um segredo ali entre os policiais. Eles criaram um código para chamar no rádio para quando tem esses problemas com o carro, tanto para os curiosos quanto às vezes para pedir algum reforço, porque esse carro dá umas puxadas, né, nas pessoas. Então a ideia é que nunca ninguém esteja sozinho com esse carro. No mínimo dois para um segurar o outro ali. E com o passar dos anos, porque faz uns anos que este carro está ali no Galpão B do distrito ali da polícia, com o passar dos anos, a frequência e a força desses episódios foram diminuindo. Por exemplo, começa a mudar a temperatura do galpão, o pessoal já sabe que alguma coisa vai acontecer. E aí começam raios e trovões e coisas dentro do carro e eles começam a olhar e ver o que vai sair dali. Então esses são os fatos que acontecem ali que eles estão olhando. E tem toda a história de como o pai do Ned morreu. Foi um acidente? Foi, mas aí o cara tava bêbado. E aí, sabe, tem essa parte dramática da história do Ned, que fica indo todo dia na polícia e enfim começa a trabalhar ali. E de como é uma família, aquele, né, as pessoas que trabalham ali naquela polícia, como são uma família, como protegem uns aos outros e como faz toda a diferença a pessoa que fica ali no telefone fazendo a ligação entre todos, né, que é bem o começo do menino ali, onde ele começa, que ele recebe as informações e distribui ali os policiais para cada ocorrência. Então é uma coisa assim muito importante, é uma coisa, vamos lembrar que a gente está nos anos 80 aí, né, não tem smartphone, não tem um monte de coisa, acho que pega até 70, enfim. Então, assim, lembra que não tem um smartphone ali para ajudar, um GPS e tal. Então, tudo fica centralizado na central telefônica, que é uma pessoa. E essa pessoa que recebe as ocorrências e que vai distribuindo, né, as pessoas ali, os policiais e viaturas para tal lugar. Então, tem um acontecimento aqui grande, que é um incêndio numa escola. Se eu não me engano, é um incêndio numa escola, perto da escola. Mas é tudo uma grande contação de história. Então, assim, eu fiquei esperando que acontecesse alguma coisa, sabe? Algum fato, assim, relevante naquele momento, mas não rolou, sabe? É tudo no passado. Aconteceu isso, 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 isso. Algumas coisas acontecem no presente, mas não tem, sabe, aquela coisa de, oh meu Deus, aí o carro explodiu em milhões de pedaços, ou descobriram a origem do carro, ou, sabe, descobriram alguma coisa maravilhosa. Isso não ocorre. E assim, fica só na contação de história. Então, esse é um livro que, tipo, legal, tem algumas histórias legais, né? O mistério de que algum cara apareceu e trouxe o carro. A própria história da família policial ali, da galera que... Os policiais rodoviários, né? Super importante. Então, tem elementos legais, mas de fato não acontece nada. São grandes descrições de coisas legais, mas assim, o momento em que sai um bicho vivo dali do carro, putz, isso é legal também, essa descrição, essa coisa meio sobrenatural ou de outra dimensão. A vez que eles vão fazer uma autópsia num bicho que saiu, putz, muito legal. Só que de resto, assim, um monte de elemento legal que não se interliga direito e que, sabe, não tem um mega acontecimento, é só uma contação de história. Então, eu não gostei. Não gostei desse livro, assim, como um todo, sabe? Gostei, óbvio, dos elementos, como eu falei, mas não gostei de um todo. Então, porque eu tava esperando alguma coisa, não tipo... Eu já tinha lido, mas eu não lembrava, mas não tipo Christine, sabe? Se você esperar algo tipo Christine, que o carro ganha vida e alguém vai lá e dirige e tem uma história toda, não tem. Eles vão falar sobre o carro, o mistério sobre o carro não será desvendado, não vai ter uma coisa assim, aí o pistoleiro veio e explicou todo. Não, não tem. São várias pessoas contando como foi a sua vivência com o carro ao longo dos anos.
né? E alguns episódios aí de quem acabou encontrando o carro e de repente sumiu e pode ter sido sugado pelo carro. E é isso, gente. Esse livro aqui não foi dos melhores. Depois desse livro, na sequência, temos aí O Homem do Colorado, que eu também já li, preciso falar sobre ele. E o próximo, depois do Homem do Colorado, foi Celular, que eu já li também. E depois de Celular vai ser Love, História de Lizzie, que eu já li. Mas eu lembro poucas coisas, então vou reler, e acho que eu nem tenho vídeo aqui no canal sobre ele, que eu não tinha canal ainda quando eu li o Love, História de Lizzie. E é isso então, gente. Se você enxergou, se você leu o livro, enxergou alguma coisa diferente nele, me conta, porque não foi assim um livro, ó, que maravilhoso. E se você não leu ainda, não espere algo como Christine, que tem toda uma história sobre carro, que alguém dirige o carro, tanto que aqui ninguém dirige o carro. Esse carro foi rebocado até o galpão e acabou. Então é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo.